Bem, meus amigos, estamos começando mais uma videoaula do nosso curso de Lógica de Programação. Esta é a videoaula número 7 e nós vamos apresentar e começar a fazer nossos primeiros pseudocódigos usando o Visualg, que na aula anterior eu já coloquei para vocês, só assistir a videoaula número 6, o link para vocês baixarem o Visualg lá no nosso site gvensino.com.br, ok? Então, após vocês baixarem o Visualg, instalem ele em seu computador. E após instalarem, a instalação dele é muito simples, né? Só ir mandando prosseguir e depois ele já vai instalar. E aí vai surgir um ícone na área de trabalho de vocês, parecido com esse. Vocês entrem nesse ícone e então o Visualg se abrirá para vocês com essa estrutura aqui. Então, essa estrutura inicial que já aparece quando você abre o Visualg, ela tem um significado e nós vamos entender um pouquinho isso agora. A primeira linha é o nome algoritmo e, entre aspas, o nome do seu algoritmo. A palavra algoritmo, ela não pode ser mudada, ok? Então, ela é um comando que indica que nós estamos fazendo um algoritmo e ela não pode ser mudada. O nome do algoritmo nós vamos colocar ali onde está o sem nome, entre aspas, ok? Depois, nós temos esses comandos em verde, que começam com duas barras, barra, e aí tem várias linhas, onde eu posso escrever a função do programa, quem foi o autor, a data de criação do programa e outras coisas mais. Então, toda essa parte que começa com barra e que fica com esse verde, com esse tom de verde, são comentários. Não serão executados no programa. Na verdade, não farão a menor diferença. Os comentários, eles servem apenas para orientar o programador, para ele escrever o que ele vai fazer ou o que ele está fazendo naquele código. Não faz diferença nenhuma na execução do pseudocódigo. Então, eles podem ser removidos sem problema nenhum. Depois nós temos o início e o fim do algoritmo. O nosso programa vai ficar aí dentro, entre o início e o comando fim algoritmo. Tá? Então, ali naquela seção de comandos, naquele espacinho onde tem um comentário escrito seção de comandos, é ali que o nosso pseudocódigo vai ficar. Temos então algumas dicas. É importante sempre manter a organização, por isso, salve sempre seus programas em uma pasta específica e dê nomes que facilitem a identificação de seus programas. Cada pseudocódigo, cada algoritmo que você faz, ele gera um arquivo. E é importante você salvar esse arquivo em um local específico, em um local que você saiba onde encontrar ele depois, para que se no futuro você queira consultar, ver como é que você fez algum programa, você vai saber que ele está lá nessa pasta, nesse lugar, né? E dê nomes que facilitem a identificação de seus programas. Coloquem o nome do seu algoritmo, um nome que tenha a ver com aquilo que o seu programa, que o seu algoritmo vai fazer, né? Se o seu algoritmo vai somar 3 notas e tirar a média, então coloque um nome condizente com isso, ok? E agora sim, agora que você já baixou o Visualg, já instalou o Visualg na sua máquina, abriu o Visualg, nós vamos começar a programar o seu primeiro programa. O primeiro comando que nós vamos estudar é uma instrução de saída, né? Nós não vamos começar estudando nem instruções de entrada, nem de processamento, mas sim de saída, porque são as mais simples e aquelas que a gente consegue já, logo de cara, ter um resultado. A primeira instrução de saída que nós vamos estudar é a instrução escreva. A instrução escreva. A sintaxe dessa instrução, o que é sintaxe? A sintaxe é o modo como eu uso essa instrução na programação.
Então percebam os detalhes dessa instrução. Eu tenho a palavra escreva, eu tenho parênteses que abrem no início e fecham lá no final. Ou seja, eu tenho que começar ela com parênteses e finalizar ela fechando esse parênteses. E dentro dos parênteses, eu coloco uma lista de expressões. Nós vamos entender melhor o que é essa lista de expressões quando fizermos alguns exemplos logo mais. O que esse comando faz? Ele escreve alguma coisa na saída padrão. No caso, a saída padrão de um computador é o monitor, é a tela. Então, ele vai escrever alguma coisa na tela do computador. É isso que a instrução escreva faz. Na linguagem Pascal, é equivalente à instrução write. E na linguagem C, é equivalente à instrução printf. Então, nessas duas linguagens de programação, existem comandos que fazem a mesma coisa, com nomes diferentes. Exemplo do uso da instrução escreva. Escreva, abre parênteses, abre aspas. Olá mundo, meu primeiro programa. Fecho aspas e fecho parênteses. Percebam a estrutura do comando escreva. Eu coloco a instrução escreva, abro parênteses e abro aspas. No final eu fecho aspas e fecho parênteses. Dentro das aspas, eu coloco o que eu quero que seja escrito na tela. No caso aqui, vai aparecer na tela: Olá mundo, meu primeiro programa. Então aqui eu estou com a tela do VisualG. Como eu disse para vocês, por enquanto, nós vamos retirar os comentários. Se acontecer isso que aconteceu comigo aqui com vocês, em que uma linha ficou vermelha e apareceram uns pontos vermelhos aqui do lado esquerdo, o que vocês podem fazer? É só vir no menu Algoritmo e na opção Desmarcar todos os breakpoints. Pronto. Agora aqui eu vou colocar um nome para o meu algoritmo, no caso aqui, meu primeiro programa. Percebam que eu coloquei tudo junto, sem espaços. Eu até poderia colocar espaço aqui, mas em programação, quando nós vamos dar um nome a alguma coisa, é muito comum nós não podermos usar o espaço. Então, já para se acostumar com esse hábito, já vamos colocar aqui no nome sem o uso do espaço. Aqui nós temos o início e o fim do algoritmo. É aqui que vai ficar o nosso programa, o nosso pseudocódigo. É aqui que eu vou usar a instrução escreva que nós vimos anteriormente. Vamos lá então. Escreva. Percebam que quando eu termino de escrever a palavra escreva, ele reconhece que isso é um comando, é uma instrução que existe no pseudocódigo. Por isso ela ficou com uma cor mais verde. Abre e fecho parênteses, dentro do parênteses, abre e fecho aspas, e dentro das aspas eu coloco o que eu quero que seja escrito. No caso, olá mundo, meu primeiro programa. Pronto. Demos o título e a instrução escreva também está sendo utilizada aqui no início do algoritmo. Para executarmos, basta irmos no menu Algoritmo e clicar em Executar, ou simplesmente apertar a tecla F9 do teclado. Vejamos o que vai acontecer. Opa! Olha que beleza! Apareceu aqui então, escrito na tela, exatamente o que tínhamos ordenado que escrevesse. Olá mundo, meu primeiro programa. Fim da execução. Fecha esta janela para retornar ao VisualG. Ok, então nosso primeiro programa já está funcionando. Ele vai escrever esta frase na tela e deu certo, funcionou. Percebam que aqui embaixo eu também tenho o mesmo resultado.
início da execução. Olá mundo, meu primeiro programa, fim da execução. Ótimo! Então esse é o primeiro programa que vocês criaram. Salvem ele, bastando vir aqui no disquete. Criem uma pasta para armazenar o programa de vocês. No caso aqui eu vou criar uma pasta chamada Meus Programas. E o nome que eu vou dar aqui, percebam que eu estou mantendo aqui a extensão .alg, que é a extensão do VisualAlg. Programa 01. E salvo. Pronto. Sempre que eu quiser executar de novo, basta apertar F9 no teclado, ou vir no menu algoritmo, executar. Pronto. Apareceu aí o nosso primeiro programa. Vamos escrever mais alguma coisa aqui então. Vou colocar aqui, escreva, GV Ensino, fome de saber. Fecho parênteses, fecho aspas. Vou mandar executar. E olha só o que aconteceu. Olá mundo, meu primeiro programa, e na frente GV Ensino, fome de saber. Percebam que ficou juntinho aqui as duas frases, né? Não tem um espaço entre o fim da frase meu primeiro programa com GV Ensino, fome de saber. Então, para isso, eu venho aqui, antes do GV Ensino, coloco um espacinho e executo de novo. Agora sim separou as duas frases. Ok? Percebam que eu usei duas vezes a instrução escreva, só que na hora de executar, os dois comandos, tanto o primeiro escreva, que é esta frase aqui, quanto o segundo, que é esta frase aqui, os dois apareceram na mesma linha, um na frente do outro, né? Se eu pegar esse comando aqui e arrastar ele para cá, deixa eu pular de linha aqui. Primeiro ele vai escrever GV Ensino, fome de saber, e depois ele vai escrever Olá Mundo, meu primeiro programa. Vejam. GV Ensino, fome de saber, Olá Mundo, meu primeiro programa. Reparem que as duas frases ficaram juntas de novo. Então aqui eu vou colocar um ponto final aqui e um espaço aqui mesmo na frente. Pronto, resolveu o problema. Então percebam que a sequência com que eu coloco as instruções define a ordem como elas vão ser executadas, né? Se eu colocar primeiro escreva GV Ensino, é isso que vai aparecer primeiro. Se eu colocar primeiro escreva Olá Mundo, como estava antes, é isso que vai aparecer primeiro. Então essa é a instrução escreva. O fluxograma da instrução escreva, do nosso pseudocódigo que fizemos agora, ficaria desta forma. Um início, depois a simbologia aqui da saída, onde dentro dela eu coloco a frase que eu imprimi na saída. Olá mundo, meu primeiro programa. Fim. Então ficou um fluxograma bem simples, só com início e fim, e a instrução, a simbologia, né, da saída. Outra instrução de saída que nós vamos estudar é a instrução escreval, com L no final. A sintaxe dela é parecida com a sintaxe do comando escreva. É escrevam, abre parênteses, lista de expressões, fecha parênteses. O que ele faz? O comando escrevam, ele escreve alguma coisa na saída padrão, no caso monitor, e em seguida pula de linha. Então, o comando escrevam, ele escreve alguma coisa na tela e no final ele pula para a próxima linha. Então, se depois eu escrever alguma coisa, esse alguma coisa não vai aparecer na frente, como foi o exemplo que nós fizemos agora há pouco, onde as duas frases, uma ficou na frente da outra. Se eu usar o comando escrevam, a frase seguinte vai aparecer já na linha de baixo. Essa é a diferença entre o escreva e o escreval.
Esse L na frente da palavra escreva, formando escreva, é o L da palavra linha, ou seja, escreva e depois pule de linha. Na linguagem Pascal, é equivalente à instrução write-ln. E na linguagem C, é equivalente à instrução printf com _n. Um exemplo de uso da instrução escreva olá mundo, depois escreva, aqui já é outra linha. Vamos ver como é que fica então. No programa anterior, nós usamos escreva e escreva. Por isso, as duas frases ficaram na mesma linha. Se aqui na frase do GV Ensino eu usar escreval, ele vai escrever GV Ensino, fome de saber, na primeira linha. Depois, ele vai pular para a próxima linha e escrever o restante. Vejam. GV Ensino, fome de saber em uma linha. Pulou de linha. Olá mundo, meu primeiro programa. Percebam então que a instrução escrevam, ela pula de linha após o conteúdo a ser escrito. Primeiro ela escreve a frase, depois ela pula de linha. Se eu quiser pular duas linhas, basta escrever escrevam e dentro não preciso colocar nada. Aí sim, o primeiro escrevam vai pular de linha uma vez, o segundo não vai escrever nada, vai simplesmente pular mais uma linha. Vejamos então como fica. Ah, olha só. Da primeira frase, GV Ensino fome de saber, ele pulou uma linha e depois pulou outra para escrever o restante. Então a função escrevam, ela serve para isso. Ela escreve e depois ela pula uma linha. Qualquer coisa que eu mandar escrever depois disso, vai aparecer na linha de baixo. O fluxograma da instrução escrevam é parecido. Eu tenho um início, eu tenho uma instrução de saída, onde eu coloco olá mundo, outra, onde eu coloco aqui já é outra linha, enfim. Como eu tenho duas sequências de saídas, uma depois da outra, subentende-se que uma está em uma linha e outra está na outra. Esse, então, seria o fluxograma do pseudocódigo usando a instrução escreval. Se eu quiser pegar esse GV Ensino fome de saber e trazer aqui para o centro da tela, é muito simples. No nosso caso aqui, basta eu dar alguns espaços e testar para ver se funcionou. Muito bem. Agora parece que a frase está centralizada. Muito bom. Deixa eu apagar esse ponto aqui. Vamos executar. Olha só, ficou bem no centro. E esta frase aqui? Se eu quiser colocar ela mais aqui no meio da tela, nessa região aqui, o que eu posso fazer? É só eu pular mais linhas. Escrevam. Cada escrevam que eu dou sem nada, vazio, é uma linha que está sendo pulada. Vamos ver o resultado. Percebam que já desceu bastante o nosso olá mundo. Acho que vou pular mais umas 3 linhas para ficar no meio. Pronto, vamos executar. Agora sim, está mais ou menos no meio. E esta frase aqui, fim da execução, fecha esta janela, está me incomodando também. Vamos empurrar ela mais para baixo para ficar mais separada do nosso programa. Então aqui, no nosso escreva olá mundo, meu primeiro programa, eu vou usar o escrevam, para depois da frase ele pular uma linha, e vou usar outros escrevals vazio, só para ele ir pulando de linha.
depois que escrever aquela frase. Vamos ver? Agora sim, olha só, GV Ensino Fome de Saber. Olá Mundo, meu primeiro programa. E aqui estão os nossos escrevos, cada um pulando uma linha, empurrando o fim da execução mais para baixo. Posso até empurrar mais um pouquinho. Vamos ver como ficou. Pulei uma a mais, percebam que, né, subiu muito. Então vou tirar 2 deles aqui, deletar e testar. Agora sim, perfeito. Coube o programa direitinho na tela. Então é isso, pessoal. Essa é a função dos comandos escreva e escreva-o. O escreva, ele escreve e mantém o programa na mesma linha. O escreva, ele escreve e depois que escreveu, ele pula para a próxima linha. Enfim, esta foi o videoaula número 7 de apresentação do Visualg, onde nós vimos 2 comandos de saída, o escreva e o escreva, vimos a diferença deles e fizemos aqui o nosso primeiro programa, onde escrevemos uma informação na tela, aprendemos como centralizar ela, tanto aqui na horizontal, como também na vertical. Muito obrigado a todos e até a próxima.